Olha, são afirmações muito sérias, muito contundentes. Ele aponta que há erros grosseiros feitos pelo Instituto de Criminalística. Ele aponta que alguns laudos são nulos. Agora, é claro que tem questões, a questão da realização do sangue, do ferimento, de que morreu lá em cima ou morreu lá embaixo, a menina Isabela. Eu acho que essas questões não são relevantes. Ali faz parte da defesa, ele tenta colaborar com a defesa para tentar plantar a dúvida, tanto na sociedade como no Poder Judiciário. Agora, um ponto importante é relacionado à esganadura. Esse é um ponto importante. Ele traz um raciocínio lógico, no sentido em que não houve esganadura, de que não há hematoma que comprove essa esganadura. Agora, o Instituto de Criminalística, na minha opinião, lamentavelmente não quer se manifestar a respeito. Eu acho que ele tem que se manifestar a respeito. Da mesma forma como a autoridade policial, como o Ministério Público, dá satisfação à sociedade e não há segredo de justiça no presente processo, eu acho que o Instituto de Criminalística hoje, colocado em xeque e colocado de uma forma agressiva, deve se manifestar e deve explicar à sociedade, deve explicar ao Poder Judiciário o porquê que se chegaram a essa conclusão, ou seja, de que houve esganadura. E por que eu digo isso? Porque a denúncia está embasado com relação a Ana Carolina em razão da esganadura. A conduta comissiva dela é de esganar. Exatamente. E num segundo momento vem a conduta do Alexandre de jogar a Isabela lá de cima. Portanto, a responsabilidade criminal dela está basicamente focada na esganadura. Doutor. Portanto, há um perito que afirma que não há esganadura, o Instituto de Criminalística deve sim se manifestar como promotor de justiça. Fatioli, eu não posso dizer uma obrigação, mas eu diria que ele deveria se manifestar. Tem todo o direito, por exemplo? Tem todo o direito, seria isso? Eu acho que ele tem o dever de se manifestar. Pois não. Agora, um outro ponto importante, no momento em que há um perito afirmando que há esganadura, e há um outro perito afirmando, concluindo de que não há, alguém está falseando a verdade. E quem falseia a verdade responde criminalmente por isso. Nós temos posições científicas totalmente antagônicas a respeito de uma questão de suma importância. Agora, portanto, cabe ao Poder Judiciário investigar e, se for o caso, até solicitar uma cariação na instrução com relação aos dois peritos. Fatioli, muito obrigado pelo novo. Mas a respeito da estratégia da defesa, a defesa demonstra claramente qual vai ser a sua estratégia. Num primeiro momento, eles contratam esse perito para rebater os laudos feitos pelo Instituto de Criminalística. E para que isso? Para demonstrar que tanto o Instituto de Criminalística como a autoridade policial foram parciais, ou seja, não agiram com a imparcialidade devida. Daí para frente, a defesa vai tentar sustentar de que, como os laudos são colocados em xeque, a investigação é colocada em xeque. Portanto, Alexandre Nardoni não seria a pessoa que realizou aquela conduta contra a Isabela. E sim, como eles já sustentam há algum tempo, de que foi uma terceira pessoa que praticou o crime. Da mesma forma como o Ministério Público vai fundamentar de que o Instituto de Criminalística foi aquele solicitado pelo Poder Judiciário, é um órgão sério, competente. A autoridade policial inquiriu mais de 60 testemunhas. Portanto, não é uma ou outra perícia, é um conjunto probatório que justifica os indícios de que são eles os autores. A questão do tempo é uma questão muito importante e uma questão difícil para a defesa conseguir sustentar, comprovar a sua tese. Eu acho que é um termo inapropriado para ser utilizado. É claro que a gente verifica um certo exagero dos dois peritos quando criticam o laudo. Enquanto eles estão discutindo questões técnicas, tudo bem, eu não vejo nenhum problema. São profissionais opinando, né? Sim, mas quando eles colocam técnica, na questão técnica, mas eles argumentarem se o laudo é nulo ou não, se há achismo ou não, aí eu acho que é um pouco de exagero. Agora, cabe ao Poder Judiciário, que é quem irá analisar o caso, que é quem preside a instrução, inclusive teremos o interrogatório já nessa semana, os interrogatórios, cabe a ele buscar a verdade real. No direito penal, no direito processual penal, Fatioli, o juiz ele não espera, como no direito civil, as partes se manifestarem. Ele busca a verdade. Portanto, cabe a ele, em havendo dúvida, solicitar uma nova perícia, uma terceira perícia, ou solicitar ao Instituto de Criminalística que complemente essa perícia, caso ele entenda que essas conclusões foram colocadas em xeque. Doutor, cabe a ele buscar a verdade dos fatos.
Sim, esse é um caso, Faccioli, quando há indícios de autoria, o caso tem que ir a júri popular, deve haver o júri. A defesa está contando já com a realização desse júri. Ela já trabalha com essa hipótese, que é uma hipótese bastante razoável. Portanto, a partir daí, o momento oportuno para se juntar à sua prova documental, a sua prova que vai contestar as provas trazidas até então pelo Instituto de Criminalística, pela autoridade policial e pelo Ministério Público, o Código de Processo Penal estabelece até 3 dias antes do júri. Portanto, esse seria o momento. Essa modificação, esse projeto de lei que modifica o Código de Processo Penal, modifica esses 3 dias para 5 dias. Agora, a defesa, hoje, tenta mudar a opinião pública. Sim. Porque ela sabe que a opinião pública, ela tem um certo peso, principalmente na relação da prisão preventiva. Portanto, talvez ela antecipe essa estratégia e traga essa prova pericial particular aos autos do processo anteriormente. Mas e aí, o que é esse anteriormente, doutora? Anteriormente poderia ser agora, nessa fase de instrução, ou seja, nós temos o interrogatório, ela pode juntar agora, ela pode esperar os interrogatórios, ela pode esperar as testemunhas de acusação e de defesa e juntar antes das alegações finais, ou seja, antes do juiz decidir ou não pela sentença de pronúncia, que é o momento em que ele diz, esse caso vai ou não a júri popular. Só pelo fato de os peritos já terem sido contratados, pelo fato dos peritos já terem feito ontem uma coletiva e já terem inclusive informado na coletiva que em dias eles vão apresentar esse laudo particular, eu acredito que a defesa, com a conclusão desse laudo particular, já junte aos autos, já traga a opinião pública, a imprensa, para tentar mudar um pouco a opinião pública no sentido de que já, segundo inclusive a própria sentença que determinou a prisão preventiva, já chegou à sua conclusão pela culpabilidade dos acusados. A conclusão dele, Faccioli, a conclusão deles se embasa única e exclusivamente no laudo feito pelo Instituto de Criminalística. Então é dali que eles chegam às conclusões que eles já se manifestaram ontem e antes de ontem. Portanto, não há necessidade de ir ou não ao local. É claro que o seu raciocínio é correto. Se eles fossem ao local, talvez isso fortalecesse um pouco o raciocínio, a argumentação deles. Agora, em havendo um júri popular, é claro que o Ministério Público vai explorar essa questão, o Ministério Público vai explorar de que o laudo foi feito não com o corpo de Isabela, não no local dos fatos, como foi feita a reconstituição, não com o sangue ao vivo, mas sim com um laudo feito pelo Instituto de Criminalística, que estamos falando de peritos contratados, portanto, que provavelmente receberam honorários para a realização desse laudo. Vão argumentar que não são os peritos oficiais nomeados pelo Poder Judiciário. E é claro que no júri, Faccioli, há um pouco de teatro, há muito de oratória, tanto do Ministério Público como dos advogados. E o Conselho de Sentença, que são 7 pessoas do povo, decidem e não fundamentam a sua decisão, tanto pela absolvição como pela culpa. Portanto, vale ali quem tem melhor retórica, quem tem melhor prova. Qual perícia será levada em consideração? Todas as provas são iguais perante o processo penal. Agora, qual é mais importante? É difícil prever isso, Faccioli. É um ponto importante que o Poder Judiciário, ele nomeia peritos quando ele necessita de um auxílio técnico. Um auxílio do qual o Poder Judiciário, o juiz, não é hábil a realizar determinados serviços. Quais são eles? Os laudos periciais, a comprovação do laudo, os exames de sangue e tantos outros laudos periciais. Agora, um ponto importante é que o Poder Judiciário nomeia um perito, portanto esse perito é chamado perito oficial. A defesa pode, quando haja uma instrução, ela deve formular quesitos antes da conclusão dos laudos periciais. Como o laudo foi feito no inquérito, não há contraditório, portanto não há formulação de quesitos, de perguntas às partes, nem à defesa, nem ao Ministério Público. Portanto, a defesa pode contratar um laudo que nós chamamos de laudo particular, ou seja, ela contrata um especialista e esse especialista traz a sua conclusão. Muitas vezes ele fortalece o laudo oficial, outras vezes ele rebate o laudo oficial, que é o que foi feito no presente caso.